Marcos 14, no versículo 27. Deixa eu ver se eu anotei direitinho. Amém, amém. Eu vou ler esse versículo 27 e nós vamos fazer alguma referência um pouquinho com os versículos anteriores, para não precisarmos ler tudo, para até ganharmos esse tempo. E vamos falar também um pouquinho até o versículo 41. Mas eu faço isso na palavra, amém? Então nós vamos ler só do 27 ao 31, mas eu quero fazer referência até o 41. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 14, 27. Disse-lhes Jesus: vocês... Deixa eu... Tá certo ali? Não, Marcos 14. Mas o meu não está isso não, viu? Disse Jesus: vocês todos me abandonarão. Tá isso aí? Ah, porque a versão Nova Almeida atualizada. Ah, tá, minha NVI. Tá bom. Vamos lá. Disse Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes de que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Vamos ler mais um pouquinho. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor nosso Deus e Pai, dependemos totalmente de Ti e pedimos que o amado Espírito Santo fique à vontade no nosso meio. Nessa hora, teus servos precisam de uma unção de cura, de graça, de alegria, de paz, de libertação, que já começa a acontecer agora. Porque já lemos a Tua palavra, estamos aqui em nome de Yeshua. Então, Senhor, faça acontecer, Jesus. E abençoa, Senhor, cada porção dessa palavra falada, explicada e direcionada ao Teu povo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Existe um momento nas nossas vidas que nós vamos ter que enfrentar problemas, enfrentar situações difíceis. Vamos ter lutas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho desses momentos que a gente tem lutas, tem dificuldades, tem apreensões. E aí a gente tem que até lembrar agora, estou olhando aqui, da Jéssica, né? Está com o coração apertadinho. Hoje à tarde estaremos lá mais uma vez para falar com a mãe dela, né? Mesmo que a gente não entre, está lá com a Jéssica um pouco, mostrar com solidariedade, num momento difícil. Mas há momentos assim, momentos de dor, momentos de doença, momento de perda de emprego, coisa que a gente não espera. E aí, como a gente enfrenta isso? Claro que nós queremos o apoio, nós queremos as pessoas junto da gente. Nesse texto aqui que nós lemos, em Marcos 14, Jesus vai passar uma situação que a gente normalmente olhar, se nós passássemos uma situação como essa, por certo, se nós não estivermos muito firmados no Senhor, a igreja falando nossas vidas, se nós não estivermos muito firmados no Senhor, a gente para no meio da caminhada. Se não estiver muito firmado com Jesus, a gente não aguenta. Porque Jesus estava com um objetivo.
E esse objetivo do Senhor era a sua missão, era o seu propósito maior. E o propósito maior de Jesus, nós já sabemos que era morrer no lugar de todos os pecadores. Mas a palavra de Deus mostra que ele estava na ceia, é o texto que eu falei que ia falar um pouco antes, ele estava na ceia e essa situação que aconteceu na ceia já deixou, se a gente for pensar, tem que ter muito assim, o seu emocional ter muito curado, ter uma saúde emocional muito grande, para saber que no ambiente que você está, tem pessoas que estão torcendo contra, estão preparando coisas que vão te dificultar a sua caminhada, a sua vitória, as suas conquistas e a sua alegria. Porque, se a gente for pensar, mas a alegria, sim, vai ser um momento de muita luta para Jesus, mas uma grande alegria no seu coração, porque o propósito do Pai vai ser feito, vai ser realizado. E ali estava um homem que ele perdeu o direcionamento. Ali com Jesus, nessa ceia, estava um homem que perdeu o direcionamento, que foi Judas, ele perdeu o direcionamento. E o Senhor disse, tem alguém aqui que vai me trair. Você imagina que situação? Jesus já tinha ciência de que isso ia acontecer, o Senhor deu oportunidade, a pessoa pode pensar assim, será que Jesus não deu oportunidade a essa pessoa? Deu oportunidade a ela, mas ela já estava com o seu coração totalmente voltado a esse propósito de trair Jesus. Ele queria algo para ele que Jesus não pôde lhe dar como ele desejava, como ele pensava politicamente, como ele pensava a nível social, e Jesus não trouxe a expectativa que ele queria, e ele preferiu fazer essa traição e se afastar. Mas Jesus, assim mesmo, ele foi e falou com ele, mas ele já estava com o coração fechado. Então a gente presta atenção nesse detalhe primeiro aqui desse homem chamado Judas, esse discípulo. Jesus não afastou ele, Jesus não empurrou, mas disse, já que tem que fazer, vai e faça. Você já está com esse propósito, o teu coração está fechado, então vai e faça. Presta atenção, amado, a gente tem que ter todo cuidado com essa situação que às vezes nós somos atingidos. Não estou dizendo que nós vamos trair Jesus, que nós vamos negar Jesus, mas olha o que acontece, uma pessoa que viveu ao lado de Jesus, um homem que teve toda a compreensão do poder, da graça, da libertação que Jesus trouxe, como hoje até o Igor, pelas 8 horas, falou, um Senhor que acalmou o mar, a tempestade, tinha controle sobre todas as coisas, ele vivenciou isso, mas isso não deixou ele tirar a visão da terra. Ele estava muito com a visão aqui nessa terra. O Senhor estava mostrando coisas maiores, coisas poderosas, que ele poderia viver uma vida abundante aqui, uma vida abençoada, mas ele perdeu a direção. Então, o primeiro detalhe que eu quero falar com ele, não vamos perder a direção. Esse mundo aqui, nosso sistema, nós estamos em 2023, hoje é dia 7, né? Dia 7. Então, nesse dia de hoje, esse mundo está tentando afastar os cristãos desse sentimento de amor por Deus. Esse sentimento de preocupação se as coisas são corretas. Você vê, o Senhor coloca no coração desta igreja de orar pelos colégios. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. Se Deus dá comando é porque Deus quer parar uma ação diabólica. Se Deus dá o comando é que alguma coisa dá para acontecer e a igreja tem que se posicionar. E a igreja tem que se posicionar e não ficar ali à mesa, usufruindo da bênção, usufruindo da graça e da presença, mas com o coração totalmente afastado do propósito. Então, quando eu falo sobre Judas, é isso que eu quero falar hoje. Não apenas uma pessoa que traiu, mas uma pessoa que perdeu o propósito. Perdeu a visão da maior coisa que o Senhor estava ali trazendo para eles. Mas Jesus, a palavra do Senhor diz, e o Senhor, ele vai, aqui no texto que nós lemos, ele ainda vai falar que um discípulo vai ter um problema também. E é Pedro. Olha, o Pedro, ele disse que aqui, que ele seria abandonado. Olha aqui, seria abandonado. Vou ler o texto. Disse Jesus, vocês todos me abandonarão. Irmão, cuidado com isso aqui. Porque a gente olha o texto e joga lá para trás. Mas Jesus está falando, cuidado para você não me abandonar. Jesus estava falando ali com os discípulos, vocês vão me abandonar diante da pressão que vai daqui a pouco acontecer. Vai ter pressão, vai ter uma situação, e não era uma situação da própria questão ali, Roma, ali onde Jerusalém estava. Prepara, cuidado, porque vocês vão me abandonar. Vocês não vão aguentar. E aí um discípulo disse, não, Senhor, eu vou ficar contigo aqui, vou para a morte contigo. Ele disse, olha,
vocês já não estão preparados. Porque você que está falando isso, apesar dessa intrepidez, essa coragem, essa disposição, você vai me negar. E, infelizmente, Pedro vai negar Jesus mesmo. Ele nega por alguns receios, mas a gente tem que aprender algumas coisas aqui. A primeira coisa é como a gente abandona Jesus. Como o cristão hoje pode abandonar Jesus tendo Jesus? É por diante do que você passa no dia a dia. Às vezes, quem sentiu essa semana uma ansiedade, não vou falar depressão, mas essa semana o Espírito Santo de Deus colocou, às vezes Deus está fazendo eu sentir certas coisas para saber o que está acontecendo com a igreja. Essa semana, sem medo de errar, pessoas ficaram deprimidas, ficaram abatidas espiritualmente, tiveram vontade, estavam cansadas. Foi assim que Deus me fez sentir essa semana. Então, quem tem coragem, levanta a mão. Está vendo? Olha aí. Mas o pastor sentiu isso. Agora estou entendendo que Deus está fazendo sentir certas coisas. Por que a igreja está sentindo? Por isso Deus me deu o comando. Isso não foi negado agora. O Senhor falou, você vai entrar 40 dias de dedicação comigo, pela igreja. Eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir carro, eu não vou pedir casamento, eu vou pedir presença. O Senhor falou presença, é buscar presença. E aí eu vou fazer grandes coisas. Eu vou cuidar. Mas é isso. E com esse sentimento, a gente às vezes pode abandonar Jesus. Porque o primeiro pensamento que vem, estou cansado. Por que está acontecendo isso comigo? Por que a resposta não vem? Vem vários pensamentos. Pedro foi até corajoso, mas na hora mesmo ele disse, não conheço, não sou eu, né? Eu não tenho esse destaque de ser discípulo de Jesus. E houve a situação, o galo cantou e a palavra de Deus diz que ele aí lembra da palavra. Mas que bom que ele lembrou. Isso é a oportunidade de Deus para nossas vidas. Pode ser que nessa semana, quando você ficou um pouco deprimido, um pouco ansioso, um pouco abatido, aí a palavra veio e você lembrou de Jesus e se agarrou com ele, amém? É por isso que você é um vencedor, é por isso que você está aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus e diz, Senhor, obrigado, porque eu sou vencedor. Eu passo luta, eu passo depressão às vezes, eu estou abatido, mas eu não estou derrotado. Eu não sou derrotado. Orecanda lá, baixai. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, eu não vou me demorar não, amados. E a palavra do Senhor, ele vai mostrar que essas situações, elas são do dia a dia, mas a gente tem que saber a quem nós vamos pedir o socorro. Outros dias teve a palavra aqui, né? O meu socorro vem do Senhor. Eu gosto de fazer referência, eu gosto de valorizar os nossos homens de Deus e mulheres de Deus que nós temos nessa igreja. Né? Não é só o Igor, não. Tem mulheres de Deus, né? Hoje à noite que vai pregar é a nossa querida Bebel. Esse mês é o mês das mulheres pregando à noite. Domingo que vem, pastora Cristiana. Ela já sabe, irmão, não é surpresa não, tá? Não é surpresa não. No dia das mães, à noite, né? Então, a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai se envolvendo, e a gente precisa buscar a Deus. Por isso eu tenho falado com você, como você tem tirado esse tempo com Deus? Se você não tirar um tempo com Deus, você não aguenta. Ah, pastor, eu oro quando estou dirigindo. Muito bem, parabéns. Mas não é assim. Não, quando eu estou no trabalho, eu oro. Ah, eu vivo em oração. Tem gente que fala assim, né? Eu vivo em oração. Irmão, parabéns, você consegue viver em oração o tempo todo. 24 horas. É incrível, hein? Nem Jesus fazia assim. Porque não dá, irmãos. Tem hora, a gente pode estar em santidade, vigiando, é uma coisa. A gente vai vigiando, vai tomando cuidado, quando desperta, isso eu não vou fazer, que desagrada a Deus, e a gente vai caminhando. E tem uma hora que a gente fala com Deus. Tem hora que você está trabalhando, você está falando com Deus, resolvendo lá, né, as pessoas que trabalham com negócio, está trabalhando. Não, nessa hora eu estou falando com Deus. Não está, irmão. Você está fazendo matemática, você está fazendo uma venda, está fazendo um negócio. A tua vida está na mão de Deus. Entende o que eu estou falando? Mas a gente precisa parar e falar com Deus. Porque Jesus mostrou isso. Jesus passou um momento muito difícil. E a palavra de Deus diz que ele é aqui no Getsemane, você vê, ele vai ser traído por um homem, outro vai negar, as pessoas vão abandonar, né? Jesus diz, não é agora não, mas vocês vão me abandonar na hora da pressão. Mas o Senhor vai resgatar todo mundo.
Mas eu quero falar sobre Jesus nesse momento. Olha o que Jesus faz. Na hora da pressão, sabe o que Jesus faz? Ele vai orar. Olha o texto aqui. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Irmãos, na hora do seu problema, na hora da sua dificuldade, na hora das tensões, o conselho bíblico é que a gente ore. O conselho bíblico é que você pare e fale com Deus. Nós temos costume de falarmos com pessoas, é válido, porque às vezes você quer falar um pouco. Às vezes nós nos tornamos ouvidos para as pessoas. Na psicanálise se fala isso. Torna-se ouvido para aquela pessoa, ela precisa falar, ela quer falar. Então você para e deixa a pessoa falar, você fica calado. Ela está desabafando. Quantas vezes eu fiz gabinete com pessoas e deixei só elas falarem? Eu senti que elas estavam precisando desabafar, porque não tem ninguém para falar. Mas a solução vem de Jesus. Aí depois que acaba, sabe o que eles falam? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Aí vem a solução, vem a resposta. Então, no momento de maior dor de Jesus, porque ele vai entrar no processo de ir para a crucificação. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar com o Senhor. Hoje, eu vou pegar esse exemplo que o Igor deu, agora às 8 horas. Ele disse que uma criança, né, na hora da oração, e criança é muito sincera, o pai pediu para essa criança orar pela alimentação. O avô, né? O avô pediu para orar pela alimentação. E aí ele começou a orar. Ele disse: Senhor, muito obrigado pelo arroz. Muito obrigado pelo feijão. Muito obrigado pela batata frita. Mas a cenoura eu não gosto, não. Sinceridade. Sincero. Isso eu não gosto, né? Isso aqui eu não quero. Sabe o que eu vejo nessa oração? É a gente ser sincero com Deus com o que está acontecendo. O que nós não estamos gostando. A gente não tem que fazer só oração para mostrar às pessoas que só estamos bem. Jesus passou um momento aqui de oração, ele levou pessoas para orar, mas na verdade ele foi orar sozinho. Ele pediu 3 para dar apoio a ele, e nem conseguiram dar o apoio. Nem conseguiram parar. Sabe por quê? Porque vai ter hora que você vai ter que aprender a lutar sozinho. Jesus foi levou 3 pessoas que ele levou seus discípulos, mas 3 particulares que tinham mais intimidade com ele, levou. Mas deixou ali e se distanciou para orar. Irmão, aprenda uma coisa. Vai ter um momento da tua luta, você vai ter que passar sozinho. Essa é a tua experiência. Você às vezes conta com o pastor Pedro, pastora Marisa, os pastores aqui presentes, com os líderes que nós temos, mas vai ter hora que o Senhor vai te afastar pastor Pedro, vai afastar a pastora Marisa e os líderes, e vai ser você com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, nesta hora, era ele e Deus. E sabe o que ele falou? Senhor, se for possível, não foi isso que ele falou? Ele está mostrando aqui. A gente pensa que muitas vezes que você está se acovardando. Não, ele está mostrando aqui para nós que nesse momento da cenoura, a gente tem que falar para o Senhor. Senhor, a cenoura eu não estou gostando. Se for possível, tira a cenoura do prato. Tira essa cenoura, porque o resto está tudo bom. Então, sabe o que ele está falando? Se for preciso passar, eu vou passar. Então, Deus está te amadurecendo. Deus está tratando você. Eu falei aqui que eu creio, eu vou hoje Deus está me dando direcionamento para falar, então, quando Ele dá, eu não falo toda hora e nem falo sempre. Mas Deus está falando, Deus está preparando pessoas para serem milionárias nessa igreja. Para receberem aí 30, 40, 60, 100 mil por mês. Pastor, isso é impossível. É possível para quem não crê. Eu creio que você vai receber. Eu creio que você vai receber. Eu creio que você vai aprender, mas vai ter um tempo de tratamento, em todos os sentidos. Eu quero orar para pessoas serem curadas. Eu quero que pessoas sejam libertas. Então Deus vai te tratar nessa área. Deus vai trabalhar com você. Então você vai sentir, às vezes, quando você eu quero trabalhar para libertar pessoas de demônio. Então Deus vai deixar você passar umas pressõezinhas. Não quero. Então não pede. Não pede. Então as pressões, às vezes, vão acontecer para que você seja liberto, tratado e ajude outras pessoas. E então já declaro aqui agora, se você está sentindo uma pressão, presta atenção, você está sentindo alguma coisa que não está em conformidade, eu já expulso agora em nome de Jesus, para que você se sinta libertado.
Porque às vezes a nossa mente precisa entender o que Deus tem como propósito para nós. Como propósito para nossas vidas. E aqui nesse texto, né, para nós já irmos para a conclusão, aqui nesse texto, né, o Senhor mostra aqui que ele vai orar ao Senhor, e a palavra de Deus diz que há um sofrimento, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Está no texto, lá no 34. Diz, a minha alma está triste. Amados, por isso eu falei, quando você passou esse problema agora, ou se você está passando uma tristeza, porque alguma coisa não está acontecendo e você gostaria que acontecesse, e as coisas que estão acontecendo estão contrárias, aqui, ele sabia do propósito. Vamos falar de Jesus. Jesus sabia o propósito que ele tinha. Mas isso era algo que o corpo ia sentir. Ele ia sentir tudo aquilo. Então ele falou, Senhor, a minha alma está triste. Mas não é de medo, mas o negócio vai ser brabo. O negócio não vai ser brincadeira. Eu vou apanhar. Está tudo escrito. Estava tudo escrito. Os profetas falaram. Se a gente for para os profetas maiores, até para os menores, está lá escrito. O que ele passar? Ele é a própria lei. Ele é a própria palavra. Ele sabia que ia passar. Então ele está dizendo, a tristeza, mas Senhor, que a tua vontade seja feita. Se eu preciso passar por isso, eu vou passar. Porque eu sei que Deus sempre tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Cante mais uma vez. Deus tem o melhor para mim. Pode ser que agora você não esteja entendendo. Pode ser que eu não esteja entendendo. Você não esteja entendendo. Mas Deus tem o melhor para você. Por isso que eu não falo que o plano de Deus são sempre maiores do que os de vocês, os nossos, é porque a gente às vezes não entende. Por que então eu tenho que passar por isso? Por que Jesus tinha que passar por essa tristeza? Porque Deus tinha o melhor, até para Jesus, para esse corpo humano de Deus aqui na terra. E ele precisava passar por isso. Então Deus está te preparando para o melhor. E eu creio que esse ano de comprometimento com excelência, Deus vai fazer grandes coisas. O ano não acabou. Nós estamos no mês 5. E eu creio que nesse mês 5 ainda Deus vai dar uma resposta para você. Você tem que tomar posse. Pastor, mas as portas estão fechadas. Então ore. Pastor, eu estou triste, mas as portas estão fechadas. Então ore. Vai lá para o teu quarto. Irmãos, eu falei agora com o Carlos, acho que foi com o Carlos que eu falei, Carlos, como eu vou fazer uma coisa sem fazer o que eu tenho ensinado? Eu estava falando sobre o som. Eu falei, Carlos, eu estou orando. Eu não aviso a vocês que se vai comprar geladeira, tem que orar. Se vai viajar, vai orar. Se vai namorar, tem que orar. Vai comprar uma cadeira, tem que orar. Aí eu não oro. Qual é o exemplo que eu estou dando? Aí eu vou falar uma coisa que não vai ter peso. Eu vou falar, Deus, você não faz. Então, por isso eu não comprei. Eu estava falando para ele, porque eu estou orando. E quando eu comprar, Deus já liberou. Entende? Então, está um problema, confia. Não interessa o que os outros estão falando. Aí você vai entender. Não interessa. Eu tenho um texto aqui, eu preciso dar esse texto aqui para vocês, em Daniel, né? Daniel é um texto muito gostoso. Irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, irmão. Tira um tempo para ler a Bíblia. Esse mês eu falei para os homens ler Marcos. Não sei quantos leram, mas estão aprendendo. Né? Uns leram, outros não leram, mas esse mês eu já vou dar outro livro para eles lerem. Né? No mês de maio é para ler o livro de Marcos. Era para ler em 15 dias. Agora estou dando o livro de maio todo. Em nome de Jesus, até aqui a 15 dias, eu espero que todos eles, né, soldados de Cristo, né, e valentes em Cristo, lemos. Irmãos, a unção está acontecendo. Irmão, nós estávamos aqui na terça-feira. Aí eu vim aqui para o altar. Botei aqui o piano, comecei a cantar. Nós começamos a cantar cânticos antigos. Quem gosta de cânticos antigos? A gente começou a cantar só cântico antigo. E só tem gente nova nos homens, né? Só cânticos antigos, né? Aí começamos a cantar. Daqui a pouco tá eu, Arjona e Fabiano e outros, o pastor Alexandre. Tem outros aí, me lembra aí, né? Tem outros aí. E começamos a cantar aquilo com o teclado. Daqui a pouco a presença veio. Irmãos, é tão gostoso como a presença está vindo fácil, né, irmão? Você já percebeu como a presença está aqui na igreja? Você está percebendo isso? Então dá um glória aí.
Uma das coisas que eu quero falar a vocês é que a gente precisa falar mais em línguas. A gente precisa falar mais em línguas. Nós somos uma igreja renovada, irmãos. Nós temos que mover o céu com língua. Ah, pastor, não acredito não. Então passa a acreditar que você faz parte da Nova Jerusalém Tijuca. E eu tenho selo, essa igreja tem o selo da Nova Jerusalém Sampaio. Um dia o pastor Manuel, ele estava lá no altar. Por que a gente fala do pastor Manuel? Porque ele é a paternidade nessa igreja. Então a gente nunca vai deixar de falar pastor Manuel aqui nessa igreja. Amém? Essa igreja vem da ligação da igreja mãe. Mas um dia o pastor Manuel estava lá e falando assim, isso lá no ano de 2002, tal, ele está falando assim, irmãos, eu estou vendo o selo da igreja, o emblema da igreja. Sabe que aí ele falou assim, sabe aquelas famílias que tem emblema na porta? Brasão. Obrigado, irmão. A pastora. Brasão da igreja. Irmão aí. Eu estou emocionado. O brasão da igreja. Aí, depois do tempo passou, nós estávamos aqui na Tijuca, a pastora Raquel estava comigo, falei, pastora Raquel, isso já tinha passado tempo, nós abrimos aqui em 2010. Falei, pastora, nós temos esse brasão também. Então a prosperidade que está naquela família está aqui na nossa. A cura que está na família está sobre nós. Porque aquela família, ela adora o mesmo Deus que nós servimos. Então para de pensar pequeno, para de deixar tristeza. A luta acontece. Jesus passou por uma luta de ficar com tristeza, a palavra de Deus diz, uma tristeza mortal. Mas Deus estava com Jesus. Amém. Ele disse, você precisa passar por isso, filho. Sabe o que ele falou? Vamos embora que eu vou passar. Vamos embora, já está chegando a hora, o traidor vem aí, eu vou passar. Deus falou, o pai falou que eu vou passar, mas a vitória estava logo ali preparada para ele. Irmão, se prepare. Entendeu? Eu só vou dar o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está lá em Daniel. Eles estavam, não precisa ler, a gente tem que ganhar tempo por causa da ceia. Esses homens, eles tiveram uma experiência com Deus também, muito bonita, né? Porque houve uma resposta de Deus para Daniel anteriormente, ele não se deixou se levar com as iguarias, e a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Nós seguimos a Jesus, nós temos que ter esse cuidado de testemunharmos. Hoje em dia, nós temos que testemunharmos de Jesus muito mais do que antes. Irmãos, muito mais do que antes. Já hoje existem igrejas satânicas no Brasil. Natal, houve passeata. Assim como a gente faz massa para Jesus, Natal, na cidade de Natal, houve passeata para o adversário. Então não está brincadeira. Então a gente tem que se ligar com o Senhor. Quando eu falo assim, ora, é porque você, com a cobertura de Jesus, você é mais do que o que a gente fala? Você é imbatível, não é esse termo? Somos imbatível. Você entende isso? Aí você precisa ficar com medo. Não é para você ter medo, é para você entender que Deus você está seguindo. Pode todo mundo se levantar, você é mais do que vencedor. A vitória é sua. Nosso Deus é poderoso. Então, aí quando nós estamos sendo, vamos buscar Deus, se nós passarmos, na alegria está tudo bem. Mas estamos passando luta, e se vier uma situação no trabalho, de uma pessoa falar, eu sou isso, e vou contra você, você vai ficar despreocupado. Porque você pode estar passando uma luta, você fala, eu não vou aceitar essa palavra que está vindo contra mim, e eu estou em luta. Porque sabe o que acontece quando as pessoas estão abatidas? Jesus podia chegar lá, gente, vocês não conseguem ficar, assim eu não aguento. Você não podia falar isso? Assim eu não aguento. Vocês estão comigo, você não pode? Ah, não, gente. Ô Pedro, levanta, Pedro. Ele podia fazer isso, gente. Dá um grito lá, ô Pedro, eu não deixei você morrer na água, cara. Você não consegue ficar 1 hora por ano? Ele não podia fazer isso? Isso é aborrecimento. Então, amado, diante das lutas, elas vão acontecer. Mas você não vai agora olhar para a situação que está ao seu redor. Você vai olhar para Jesus. Então, se acontecer, eu não sei o que te amargurou, o que te deixou abatido essa semana, mas você conseguiu olhar para Jesus. Você já venceu. Irmão, você é um vencedor. Não adianta o inimigo se levantar que ele cai por terra. Porque ele sabe que toda hora você chama Jesus. Sabe uma coisa que ele não quer que o cristão chame por Jesus. Então continue chamando. Amém. Fala assim, Jesus. Ah, isso, chama Jesus. Chama por ele. Então ele falou com o Pai. E agora ele não teve o apoio que ele precisava. Mas independente disso, ele voltou a orar. Pode ser que você esteja se sentindo sozinho. Eu ia falar Sadraque, Mesaque e Abednego,
só para pegar esse ponto, no momento que eles conseguiram uma posição, e teve depois uma estátua que aconteceu lá com Nabucodonosor, no reinado dele, ele mandou que essas pessoas, todo mundo viesse adorar essa estátua. E aqueles três, ele, por uma posição de que ele serviu a Deus, eles não dobraram-se diante da estátua. Estava fácil a situação, irmãos? Não era uma situação de pressão? Não era uma situação para negar? Ou para fingir? Não, vamos fingir aqui, mas aqui no coração. Deus não quer que você finja. Você é o que é, você é servo de Deus, você é filho de Deus. A gente tem que se posicionar. Então, ele se posicionar, era um momento difícil. Ele só fala o seguinte: ó, rei, não te cabe agora, se você colocar se Deus vai nos salvar ou se Deus não vai nos salvar. Isso não é problema teu, é como ele fala assim, isso é problema nosso. Agora, como é problema nosso, se ele nos salvar, tudo bem. Mas se ele não salvar, se a gente entrar nessa fornalha e for queimado, nós não vamos negar o nosso Deus. Olha a pressão, irmãos. Então, preste atenção. Hoje, essa semana, o inimigo lançou setas. Lançou seta na mente de muita gente. Para você desanimar, para você não orar, para você não falar bem de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nas minhas orações? É falar que Deus é bom. Tenho aprendido. A gente aprende com outros pastores também. Eu tenho aprendido. Ontem, na minha oração, fiz pelo menos 20 minutos falando: Deus, tu és bom. Deus é bom. Deus é bom. Irmão, interessante. Você fala, Deus é bom. Você começa a ser assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Começa a se quebrantar. Porque a presença dele realmente vem. E o inimigo fica envergonhado e sabe, esse cara está aí na luta, e as coisas não estão acontecendo, está dizendo que Deus é bom. Então diga agora: Deus é bom. Então se preparem, irmão. Sabe por que aconteceu? Aqueles homens não passaram para a fornalha, mas estava o quarto homem lá. Então, se você está passando por uma luta, o Senhor está com você. O Senhor não vai te largar nem um instante. Para fechar aqui, né, porque hoje eu tive que ser um pouquinho mais breve, mas para você entender uma coisa aqui, quando Jesus ele vai para a cruz, ele morre, porque esse era o propósito. Mas por causa desse entendimento, de preparação, de maturidade, o que Jesus mostra? Se você obedece, se você confia, a resposta sempre será positiva. A atitude certa, crendo em Deus, o seu futuro é promissor. Deus me deu essa frase, eu até coloquei no Instagram. A atitude certa, crendo em Deus e crer em Deus, você terá um futuro promissor. Então tenha a atitude certa diante dessa situação. Você vai ver a porta se abrir. Porque não, o que aconteceu? A morte não pôde segurar Jesus. Porque ele foi obediente até a morte. Não sacrifique, não faça sacrifícios tolos. Apenas o Senhor quer que você obedeça a palavra dele. Para que esse mês você comece a ver uma resposta de Deus. Pastor, mas eu estou passando isso. Então, eu estou falando para você que está passando uma certa luta. Essa palavra é nesse sentido hoje. Você que está passando, é um momento que vamos ter que enfrentar nossas lutas sozinhos. Tem momento que vamos enfrentar nossa luta sozinhos. Mas eu não estou sozinho. Eu vou enfrentar sozinho porque não vai ter pessoas para orar comigo. Eu até vou pedir, mas parece que eu tenho que lutar essa luta. Eu tenho que brigar por mim. Eu tenho que lutar por aquilo que eu quero. Então Deus vai te dar um direcionamento. Cada um Deus vai dar um direcionamento. E você vai ver o inimigo sendo derrotado. Porque as setas já não vão fazer mais efeito. Elas vão bater e vai ter uma barreira. Elas vão ser lançadas e a barreira vai parar. É o anjo do Senhor com o escudo. E protegendo você com a presença do Senhor. Então você vai começar a perceber que isso não te para mais. Aí você vai ser uma palavra de bênção dentro da sua casa. Vai acontecer, marido. Vai acontecer, esposa. Vai acontecer, filho. Então se posicione. Jesus passou por uma luta. A gente fala, Jesus foi para a cruz. Sim, ele era o propósito, mas passou antes da cruz. Jesus ficou triste. Suou sangue, sofreu. Mas ele não perdeu o propósito. Irmão, não perca o propósito que Deus já colocou no teu coração. De repente Deus está te falando, está te chamando com um propósito maior. Às vezes você não está entendendo. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado que a melhor coisa para mostrar a nossa alegria é quando eu falei aqui da bênção de ser milionário, isso é uma bênção à parte, mas essa não é a maior bênção.
A maior bênção é de ter a presença de Deus e deixar ser orientado por Ele. Deixar que esse mês Ele nos oriente. Ele falar, Senhor, é por aqui ou por aqui. Deus fala, entra por aqui. E vai acertando. E Deus vai acertando o teu caminho, preparando o caminho, acertando para você ter a vitória. Em nome de Jesus, toda porta fechada se abre agora. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, para o teu povo nessa manhã. Toda porta fechada, toda doença que está crônica, que você seja curado agora. Toda inflamação, seja curado agora, Senhor, faz um milagre agora.